Boa noite, pessoal. Boa noite aí aos alunos do quinto ano do curso de agronomia. Nossa disciplina hoje é a disciplina de economia e comercialização, ou economia e administração, como a gente está chamando, economia e administração rural. O pessoal já está entrando aí. Boa noite a todos. Então, dando continuidade na nossa disciplina, o material que está disponível é o mesmo da semana passada, porque a gente vai continuar naqueles mesmos slides. Então, por isso que eu não mandei não disponibilizei nenhum outro material para vocês, porque o material, por enquanto, ainda é o mesmo. Uma outra coisa que eu disponibilizei foi a lista de exercícios dessa disciplina que vocês vão ter que fazer. Eu já deixei com a representante de turma, mandei para a Pamela e ela provavelmente já encaminhou para vocês aí via grupo de WhatsApp. E no final dessa live eu vou explicar um pouquinho desses exercícios, então, dessa lista de exercícios que vai fazer parte do nosso sistema de avaliação. Então, para o primeiro bimestre. Das outras disciplinas que eu leciono aí no quinto ano, boa noite aí para o pessoal que está chegando. Então, para as outras disciplinas que eu ministro aí no quinto ano, eu vou disponibilizar a lista de exercícios nos próximos dias aí, talvez no final de semana agora, ou no máximo no começo da semana que vem, eu já disponibilizo. E esses exercícios, na verdade, só serão entregues quando as nossas aulas voltarem para o sistema presencial. Então, não precisem se apavorar para entregar essa lista de exercícios. Ainda não temos uma data definida. Então, não precisa ter muita pressa aí. Certo? Então, voltando aqui no tema da nossa disciplina aqui, de economia, eu não sei se minha internet está muito boa, vocês vão me dando um feedback aí. A galera tá chegando aí, entrando. É bom que vocês vão anotando, vão comentando alguma coisa aí ou dando um like para eu poder ter um controle de quem está assistindo a live ao vivo aí. Então, voltando aqui na nossa disciplina, a gente tinha terminado essa disciplina na semana passada, falando de algumas competências e habilidades que um administrador rural deve ter. Então, a gente sabe hoje que a propriedade rural deixou de ser uma propriedade autônoma e ela passou a depender cada vez mais de insumos e produtos vindos de fora da propriedade, ou de antes da porteira, como a gente chamou. E, depois da produção, a gente precisa comercializar toda essa nossa produção. Então, a propriedade já não é mais autossuficiente, então a gente precisa desses conceitos de administração e economia. No início da nossa disciplina, a gente começou essa nossa disciplina de economia e administração rural com um vídeo e a gente entrou na discussão com relação ao coronavírus e quais os impactos que essa pandemia estava trazendo trabalho individual. A galera que está perguntando aí, o trabalho é individual. No final da aula eu vou explicar um pouquinho mais, com um pouquinho mais de detalhe, mas vai ser individual. Então a gente começou essa disciplina falando do coronavírus e as influências que essa pandemia tinha na economia e na administração, principalmente para o sistema agroindustrial, então para a produção agropecuária. Então, inicialmente, o único problema que a gente estava levantando era a questão econômica com base no preço dos produtos, ou principalmente na venda de commodities, então que são produtos que são negociados do todo. Então, a gente começou discutindo como que essa pandemia estava influenciando no preço dessas commodities. Então, se era uma estratégia de mercado econômico ou não da China, essa questão. Hoje, com a evolução desse processo da pandemia, o que mais se discute em todas as mídias, em todos os meios de comunicação aí, e é o principal problema entre todos os especialistas, além da saúde pública, também a economia global,
que está tendo prejuízos cada vez mais acentuados, inclusive para a produção agropecuária também. Então, já não é mais apenas um problema de saúde, então afeta diretamente na economia e como que as empresas, inclusive as empresas rurais, vão conseguir obter os recursos que elas precisam para produzir esses produtos e distribuir para a população. O pessoal está perguntando se vai trazer, ainda está no começo. Sim, sim, vai trazer muitos problemas para a economia. Inclusive, hoje se discute muito nas questões políticas aí de desemprego, as medidas que estão sendo tomadas politicamente. Então, todo mundo tá preocupado também com a questão econômica. E, na verdade, tem tudo a ver com a nossa disciplina aqui de economia e administração rural, porque nenhuma empresa rural, nenhuma propriedade, ela está isenta dessas interferências do meio externo, certo? Então, hoje em dia, o risco está sendo muito maior para a economia. Então, já não, a projeção, por exemplo, para o crescimento do Brasil ou para o PIB, já não estava muito favorável para esse ano agora. Ia ficar próximo de zero o crescimento do PIB para esse ano de 2020. Depois dessa projeção da pandemia e das medidas políticas que começaram a fechar todas as fronteiras e paralisar um pouco o país, a projeção era de que o PIB ficaria negativo em quase podendo chegar a 2%. Então, é uma diminuição na produção total muito grande. Quando a gente fala em PIB, a gente está falando na soma de tudo que o país produz, ou na soma de todos os serviços e todos os produtos que o país produz. A gente já chegou a ter uma redução de PIB aí de 6%, por exemplo, em alguns períodos críticos para trás agora. Por exemplo, no biênio de 2015 e 2016, onde a gente começou com uma crise econômica, a gente teve então uma redução muito drástica do PIB, o que não é muito interessante. Então a projeção para esse ano é que o PIB fique em aproximadamente menos 1, podendo chegar a menos 1,5%, menos 2%, em alguns cenários um pouco mais pessimistas, passar de 2% de redução no PIB na economia do Brasil, então influenciado por essa questão do coronavírus. Então a gente precisa estar atento a essas variantes que todas as empresas de qualquer segmento, seja uma empresa industrial ou uma empresa do ramo agrícola, vai estar sujeita a essas inflações e muito CNPJ vai falir, com certeza. A projeção aí é que muitas empresas vão decretar falência, vão demitir funcionários. Então, atrás da crise de saúde pública, vem uma crise econômica também, e com certeza vai afetar o meio agropecuário. Voltando então para os nossos slides ali, então a gente está vendo essas competências e habilidades do administrador rural. Então, obviamente, que uma pessoa que vai administrar uma empresa rural, ela precisa ter uma noção de economia ou noção da administração e do que está acontecendo fora da propriedade ou fora da empresa. A empresa ela está inserida num meio externo e ela está muito vulnerável às ações desse meio externo, como a gente estava discutindo aí. Dando continuidade nos slides aí, então o slide número 32 é o mesmo material da semana passada. Então, a gente vai começar a falar de sistemas agroindustriais. Então, todas as empresas estão vulneráveis a essas questões de fora da empresa. No nosso caso, a gente chamou de questões antes da propriedade e depois da propriedade, depois que o produto que ocorreu a produção. No caso dos sistemas agropecuários, ou das agroindústrias, como a gente chama, a gente tem uma especificidade ainda maior. Não bastasse toda essa influência do meio externo, a gente tem algumas especificidades por trabalhar com atividades agro-silvopastoris. Então, atividade agrícola, atividade pecuária, atividade de florestal e assim por diante.
pessoal está falando aí que a maioria do trabalho do campo não para. O pessoal está trabalhando, o impacto vai ser por conta de setores externos, fora do campo, com certeza. O pessoal do campo realmente não para. Então, a produção de leite, o plantio, a colheita, isso aí não para mesmo. E, infelizmente, todo o impacto vai vir de fora, vai vir de aspectos econômicos externos, mas que acaba influenciando, inclusive, a propriedade rural. Então, falando um pouco desses sistemas agroindustriais, que é onde a nossa disciplina está inserida, então a gente tem algumas especificidades a mais que a gente precisa levar em consideração. Então, a primeira delas é a questão da sazonalidade da produção. Então, eu não posso produzir soja o ano inteiro. Eu não posso produzir milho o ano inteiro. Obviamente que alguns produtos agropecuários eu consigo produzir. Por exemplo, leite eu consigo produzir o ano inteiro, embora exista uma flutuação na produção de leite também durante o verão, durante o inverno. A gente sabe que existe essa flutuação na produção, que reflete, obviamente, no preço final do produto. Mas alguns produtos a gente não consegue produzir o ano inteiro. Então, por se tratar de produtos agropecuários, existe essa sazonalidade na produção. Então, algumas épocas a gente produz, outras épocas a gente não produz. Então, varia de acordo com as condições climáticas e com as estações do ano aí de cada região. Obviamente, isso influencia no preço, principalmente durante a safra e durante a entre-safra. Então, se a gente pegar, por exemplo, a produção de cana-de-açúcar, então, durante a safra, obviamente, o preço do produto fica muito mais barato, porque eu tenho uma quantidade de produto muito grande. Durante a entre-safra, obviamente que me falta produto. Então, a demanda continua sendo grande, mas eu não tenho a produção de produto. Então ocorre uma valorização, obviamente, do produto que está sob demanda e que não tem produção. Então ocorre essa flutuação no preço também. Isso está relacionado com o trabalho que eu passei para vocês, já a gente vai falar disso. Existe, então, a necessidade de estrutura para estocar e para conservar esse produto agropecuário. Em alguns produtos a gente consegue estocar, consegue conservar e comercializar em outras épocas. Então, se eu sou um produtor de grãos e eu tenho um silo na minha propriedade, eu consigo secar e armazenar esse produto e comercializar num melhor momento. Mas não é o caso de todos os produtos ou de todas as empresas agropecuárias. Muitas pessoas não têm, muitas propriedades não têm um silo, ou então alguns produtos eu não consigo colher e estocar. Por exemplo, o caso da mandioca. Eu posso mantê-la no campo por um período de tempo um pouco maior, se o preço não for muito favorável, mas a partir do momento que eu começo a fazer a colheita, eu preciso, obviamente, comercializar com uma certa pressa esse produto. Produção de hortaliças, a mesma coisa. Eu não consigo deixar por muito tempo no campo e a partir do momento que eu colho, eu tenho que comercializar. O leite, eu também preciso comercializar de forma rápida. O pessoal está falando aí. O campo não para, continua produzindo. Algumas indústrias que fornecem produtos já estão paradas e acabam influenciando também a cadeia produtiva do campo. E, obviamente, começa a aumentar o valor, o preço dessa, conforme a procura vem sendo maior, obviamente o preço fica mais alto também. A logística, obviamente, fica muito mais exigente e muito mais definida. Então, se eu produzo cana-de-açúcar aqui, eu preciso saber onde que eu vou entregar, onde que vai ser processada essa cana-de-açúcar. Se eu trabalho, por exemplo, com um barracão, se eu tenho um barracão de frango, eu preciso saber se eles vão vir buscar aqui o meu frango na hora que chegar na idade correta, se eu que vou levar, como que é feita essa logística, então influencia muito em função dessa sazonalidade dos produtos agropecuários. E, obviamente, a gente tem um período de maior utilização de insumos. Então, se eu for comprar um fungicida hoje para controlar a ferrugem asiática da soja, ele não está em alta porque não tem ninguém utilizando esse produto, porque a soja já não está mais no campo e não está na hora de aplicar fungicida para controle da ferrugem asiática.
Então o preço não vai estar tão em alta. Agora, se eu não comprei esse produto e eu chegar lá no momento da safra, no pico da ferrugem asiática, as condições climáticas forem favoráveis para o desenvolvimento da ferrugem, e eu não comprei o produto ainda, obviamente que eu vou pagar um pouco mais caro, porque se as condições climáticas forem favoráveis para o desenvolvimento da doença, obviamente que a procura vai ser muito grande e o custo, o preço desse produto, obviamente, vai ser maior. Eu dei o exemplo da ferrugem, mas para qualquer outro produto existe essa diferença no preço, no preço dos insumos. O segundo item aqui é a influência de fatores biológicos, então doenças e pragas. Então, além de todos os problemas externos que a gente tem os problemas de fatores biológicos também. Pode aparecer doença e praga que pode dizimar a minha lavoura se eu não tomar os devidos cuidados. Então, mais uma vez, a utilização de insumo acaba sendo necessária, acaba elevando o meu custo de produção. Então, se eu tinha projetado meu custo de produção para X, vou ter que utilizar muito mais produto para controlar uma doença, e obviamente o meu custo de produção vai ser maior e vai reduzir o meu lucro. Então, todo produto agropecuário está sujeito a essas variações também. E por último, a perecibilidade desses produtos. Então, foi o que a gente já vinha falando também. Então, todo produto agropecuário ele tem uma atividade biológica no metabolismo ali desse produto alta. Então, o produto não tem um tempo de prateleira muito grande. Claro que alguns produtos mais, outros menos, mas ele tem uma perecibilidade alta. Então, mesmo após a colheita, tem produto que é um tempo, a vida útil de prateleira muito baixo. Então, eu preciso comercializar ou então eu preciso processar esse produto para que ele, depois de processado, tenha uma vida útil um pouco melhor. Então, é o caso da mandioca que eu tinha acabado de falar. Se eu colher ela e não processar logo, eu vou perder a minha produção. Então, eu preciso transformar ela em fécula, em farinha, ou congelar, fazer alguma coisa para eu ter um tempo de prateleira um pouco maior. A mesma coisa com outros produtos. Se eu colher lá minha produção de morango e eu não tiver consumidor para isso, eu vou ter que fazer uma geleia, eu vou ter que fazer um doce, uma compota, alguma coisa, porque senão o meu produto vai estragar e, obviamente, vai perder o valor de mercado, o valor de comércio. Então, essas são características específicas dos sistemas agroindustriais. Ou seja, não bastasse todo o universo em volta da empresa, o ambiente que essa empresa está inserida, influenciando nas ações e nos resultados da empresa, a gente ainda tem essas questões de sazonalidade. Então, são questões. Espera aí um pouquinho aí. Estou filmando aqui. São questões da empresa aqui. Espera aí só um pouquinho que o meu pai está precisando pegar uma escada aqui. Desculpa. Não, tá de boa. Então, são questões da empresa aí. Vamos voltar aqui para a nossa aula, então. Então, não bastasse toda essa influência externa, a gente ainda tem todos os problemas que uma atividade agroindustrial oferece. Então, problemas de bactérias, de pragas, doenças, problemas de alta perecibilidade do produto e a sazonalidade da produção. Então, essas são questões que precisam ser levadas em consideração. Um outro fator importante, ainda relacionado nesse tema, é o conceito de cadeia produtiva. Então, com qualquer produto que a gente trabalha, esse produto está inserido numa cadeia produtiva. Então, desde o insumo lá atrás, que foi necessário para a implantação da cultura, o pessoal está dando risada aí. Meu pai pediu desculpa aí, galera, que ele teve que atrapalhar a live, mas não dá nada não, a gente vai continuando. Então, para cada produto agropecuário que a gente tem, esse produto está inserido numa cadeia produtiva, que
que seria desde o início lá do insumo que foi necessário para produzir esse produto, até o comércio final, ou a entrega desse produto para o mercado final. Então, é o conceito que a gente chama de cadeia produtiva, e esse conceito está muito inserido aqui na nossa discussão. Então, o que seria uma cadeia produtiva? Seria, então, uma sequência de operações que vai conduzir a produção de bens ou desses produtos agroindustriais. Então, a sequência para produzir a cana-de-açúcar, para produzir o café, para produzir a soja e assim por diante. E essa articulação é amplamente influenciada por possibilidades de tecnologia, manejo e assim por diante, e vai ser definida pelas estratégias dos produtores e dos administradores dessa empresa. Então, a gente precisa conhecer cada etapa desse processo produtivo, ou essa cadeia produtiva, para a gente poder trabalhar e desenvolver estratégias para melhor produzir esses produtos. Então, esse é o conceito de cadeia produtiva. Um outro conceito que eu coloquei aí, então, é a sucessão de atividades que são ligadas verticalmente, então, para a produção em escala vertical, necessária para a produção de um ou mais produtos correlacionados. Então, essa cadeia produtiva permite visualizar algumas ações que eu vou tomar. Então, se eu vou ter que fazer aplicação de fungicida, se eu vou ter que fazer uma poda, se eu vou ter que fazer um manejo da produção, então eu consigo visualizar com muito mais facilidade cada etapa dessa cadeia produtiva. Então, de forma bem resumida, ela compõe aí o que o pessoal está falando aí, vamos ver. A arroba do boi gordo também, quando sobe demais, muitos pecuaristas vendem, assim a reposição se torna cara, exatamente. Os produtos que são utilizados sobem juntos depois que a arroba do boi baixa, muitos produtos acompanham essa baixa. Exatamente, então muitos produtos acabam tendo essa influência com o próprio produto agropecuário. Então, o arroba do boi, se o preço sobe, obviamente alguns produtos sobem também, e assim por diante. O que mais que o pessoal está falando aqui? Domingo, assistindo Globo Rural, vi que os agricultores estocaram milho em silos bolsões. Então, silos no formato de bolsão é uma estratégia para conseguir armazenar ou estocar o produto sem ter uma estrutura muito definida na propriedade. Então, não preciso de um silo de uma estrutura muito elaborada para poder estocar. Isso em função do preço. Então, a pessoa resolve estocar porque ela acha que o produto vai atingir um valor mais alto daqui a algum tempo. Então, ela precisa estocar esse produto. Então, voltando aqui para a nossa cadeia produtiva, basicamente, no próximo slide aí, a gente tem essa sequência de acontecimentos. Então, a gente tem um produtor, ele vai fazer todas as atividades agropecuárias dele, vai produzir esse produto muito provavelmente precisa ser beneficiado. Então, se é o leite, por exemplo, ele precisa passar por um processo de pasteurização, ou pelo menos embalagem, se ele for consumido in natura. Então, o produto precisa passar por esse beneficiamento. Ele vai para o comércio atacadista, do atacadista ele vai para o comércio varejista, e aí sim chega ao consumidor final. Então, basicamente, essas são as etapas muito resumidas, claro, mas da cadeia produtiva. Como as principais características, então, da cadeia produtiva? Então, toda a cadeia produtiva implica na divisão do trabalho, ou seja, cada grupo de profissional ou cada grupo de funcionários vai atender a uma etapa desse processo. Então, um grupo de profissionais vai estar envolvido na produção, o outro no beneficiamento, o outro no comércio atacadista, na exportação ou na embalagem, e assim por diante. Então, vai realizando etapas distintas. Não necessariamente essa cadeia produtiva se restringe a um único local ou uma única região geográfica. Então, eu posso produzir a minha cana-de-açúcar aqui na propriedade
ela vai ser transportada para a usina, que vai fazer o processamento dessa matéria-prima, vai produzir açúcar, vai produzir etanol, que vai mandar para uma outra empresa, que vai embasar, que vai envasar, e assim por diante, até chegar no consumidor final. Então, não restringe só ao local de produção, por exemplo. E permite uma compreensão melhor dessas funções que cada etapa da cadeia produtiva precisa. Então, essa inter-relação entre alguns segmentos e agentes dessa cadeia. Uma outra denominação importante aqui é chamada de cadeia de valor. Então, até agora a gente estava falando de cadeia produtiva, que é um termo muito mais comum, que a gente usa com muito mais frequência, então, cadeia produtiva de algum produto, mas a gente tem também a cadeia de valor. Quando a gente fala em cadeia de valor, travou? Tá travando aí, pessoal? Vou tentar falar um pouco mais devagar. Talvez a internet aqui ficou um pouco ruim. Então, quando a gente fala em cadeia de valor, ela é um pouquinho diferente de cadeia produtiva, porque a cadeia de valor engloba, além da produção, ela envolve todos os segmentos até o produto chegar no consumidor final. Então, cadeia produtiva, embora a gente use a cadeia produtiva para falar de todo o processo, na verdade, a cadeia produtiva, como o próprio nome fala, é para produzir. E a cadeia de valor é até esse produto chegar no consumidor final. Então, inclui agregação de valor, se o produto foi processado, se ele foi embalado, e assim por diante. As fases da comercialização, então, se o produto passou por um mercado atacadista e depois para o mercado varejista, até chegar na venda lá no final, isso é cadeia de valor. Se eu sou um produtor de hortaliça e vendo na feira, eu estou produzindo e estou vendendo. Então, a minha cadeia produtiva se assemelha muito com a cadeia de valor. Então, a partir do momento que eu entreguei esse produto na feira e meu contato foi direto com o consumidor, eu estou falando de cadeia de valor. Coloquei alguns exemplos ali de cadeia produtiva e cadeia de valor. Então, o primeiro da carne. Então, a gente tem os insumos, a informação, o produtor vai ter toda a estratégia de manejo dele para a produção. No caso aqui vai venda de lã, então seria produção de ovelha, de carneiro, diante. Ele pode atender diretamente ao mercado interno, que vai oferecer então essa matéria-prima para o abatedouro ou para o frigorífico. Ele pode vender direto para o consumidor. Então, se tem produtor, sei lá, se eu estou com vontade de fazer um carneiro no final de semana, eu conheço um cara que tem uma cabanha, eu vou lá e compro diretamente com ele. Então, o produtor oferecendo o produto direto para o consumidor. Ou então, para um distribuidor. Então, vai depender como é a relação da cadeia produtiva dele com o restante da cadeia, com a cadeia de valor. Então, pode preconizar um mercado interno que vai abater, que vai processar essa carne, depois pode ser mandado para o mercado externo, para restaurante, para uma rede varejista, para uma churrascaria, para um açougue e até chegar no consumidor final. O mesmo então com o milho, com o trigo, com o café, com qualquer produto agropecuário, a gente tem essa cadeia produtiva e ela está sujeita a diversas influências. O pessoal está falando aí, quarentena e tal. Então, essa cadeia de valor e essa cadeia produtiva, ela pode ter diversas influências dentro dessa produção. E, obviamente, que acaba influenciando no preço do produto final. Certo? Então, depois vocês deem uma olhada aí com mais calma nesses slides aí. Qualquer coisa eu fico à disposição. Galera, falando um pouquinho do trabalho, então, que eu já passei para vocês, eu passei para a Pamela e eu acho que ela já encaminhou para todos vocês. É o trabalhinho que vai valer 3 pontos durante esse primeiro bimestre. Então, o que a gente tem? São 3 questões, cada questão vale 1 ponto. A primeira questão, eu pedi para vocês colocarem os conceitos. Então, do que é lucro, o que é custo, o que é
que é receita. Então, são alguns termos que a gente usa dentro da economia e administração rural, e é importante a gente saber qual a conotação desses termos ou desses conceitos. Então, vocês procurem aí na internet, façam uma busca, tem algumas apostilas, tem livros também na minha biblioteca online ali, tem alguns livros que trazem as respostas. Então, a primeira questão é só para colocar esses conceitos do que é lucro, do que é despesa, do que é custo e assim por diante. A segunda questão, então, cada um de vocês, lembrando que o trabalho é individual, a Pamela já falou que já mandou nos grupos aí. O trabalho é individual e cada um de vocês vai escolher um produto agropecuário. Então, pode ser o tomate, pode ser cebola, pode ser morango, pode ser, então, preço de qualquer produto agropecuário, e você vai fazer um levantamento do preço desse produto ao longo do último ano. Então, dos 12 meses passados agora, ao longo desse último ano, você vai buscar na internet um boletim que tem o preço, a variação do preço desse produto. E vocês vão montar uma tabela, então janeiro estava tanto, fevereiro estava tanto, março estava tanto, abril estava tanto, então dos últimos 12 meses até agora, e vocês vão fazer um gráfico de linha mostrando a variação ou a sazonalidade desse produto. Então tem produto que vai ter uma variação sazonal, então no inverno vai ser mais caro, no verão mais barato, e assim por diante. Então vai depender de cada produto que cada aluno vai escolher. Então vocês façam um gráfico de linha. Quem quiser fazer no Excel, depois joga para o Word, ou então já faz direto no Word. É importante ter a tabela e o gráfico. E é importante também ter a fonte, ou seja, de onde você tirou essa informação. Sim, vocês vão precisar fazer um gráfico. Então, de onde você tirou essa informação? De que site, de que órgão que você pegou o preço, o valor, o preço desse produto. E vocês vão avaliar essa sazonalidade do preço no último ano. E o terceiro trabalho, a terceira questão é parecida com a segunda. Vocês vão pegar esse mesmo produto e vocês vão estudar o preço médio dele ao longo dos últimos 5 anos. Então, se eu pegar lá 2019, vou pegar o preço de janeiro, fevereiro até dezembro, fazer uma média. O produto, vamos pensar, o morango custava tanto de média, 2019. Fazer 2019, 2018, 2017, 2016, 2015. Então, nos últimos 5 anos, vou fazer uma média desses valores e vou traçar um gráfico de linha também para eu poder acompanhar a evolução do preço médio desse produto dentro dos últimos 5 anos. Quem quiser fazer à mão, pode fazer também. Se o trabalho for manuscrito, legal, beleza também. Só que daí o gráfico, vocês vão ter que desenhar na mão também. Então, fazer, obviamente, respeitando a mesma escala. Então, se você utilizar um centímetro para cada real, por exemplo, do valor, então vocês fazem uma escala certinha aí. Ou então faz no Excel ou no Word, conforme vocês preferirem. Beleza? Dúvidas, por enquanto ainda não, mas provavelmente vão aparecer. Vocês vão me avisando, eu vou ficar disponível aí. Os últimos 5 anos para trás, exatamente. Você vai pegar então os últimos, na questão 2, os últimos 12 meses, incluindo março aqui agora. Março acho que não vai ter ainda, mas fevereiro. Então você vai pegar desde março do ano passado até fevereiro desse ano. Então vão dar 12 meses. E fazer dessa forma. Para a questão número 3, dos últimos 5 anos. Então 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. 2020 a gente ainda não tem, porque o ano ainda está rolando. Mas se você pegar cana-de-açúcar, qualquer produto agropecuário, vai fazer a média do ano, então vai somar o valor de cada mês ao longo do ano, vai dividir por 12, vai fazer uma média para o ano de 2015, uma média para o ano de 2016, e assim por diante. Certo? Então vocês podem escolher qualquer produto e a gente vai avaliar então o preço da sazonalidade desse produto com relação ao preço e também a evolução do preço ao longo dos últimos 5 anos. Certo? Então, qualquer dúvida, eu fico à disposição aí de vocês, galera. Obrigadão, então, pela presença aí. Hoje a galera
participou bastante da live, tá? Então, de parabéns. Então, qualquer dúvida eu fico à disposição aí, beleza? Boa noite a todos, abraço, tchau, tchau.